a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 35, os primeiros discípulos. Quero aqui dar início a esta palestra essa tarde, agradecendo a Deus, porque é um privilégio muito grande sempre poder retornar aqui à Igreja do Senhor Jesus com os nossos irmãos, sob a direção do nosso pastor amado, pastor Franklin, o convite do nosso irmão Gilson. Que Deus abençoe ambos em nome do Senhor Jesus e a todos vocês que foram tocados por Deus para virem aqui. Amém? Lembrando sempre que estamos aqui representando também a pessoa do nosso pastor Davi Fonseca, que sempre deixa a recomendação na paz do Senhor Jesus. Amém. O assunto hoje é evangelismo. E este assunto, ele precisa tomar a pauta do dia de todas as nossas reuniões, encontros, conferências, pregações, cultos, tudo que os irmãos e as irmãs possam imaginar. Evangelismo, ele tem que tomar a pauta, ele tem que tomar a primeira linha da pauta, porque ele anda um pouco esquecido no fundo da gaveta, a evangelização. Algo aconteceu conosco na nossa cultura evangélica e que nós desaprendemos a fazer evangelismo. Esse é o ponto zero, tá? Nós desaprendemos a fazer evangelismo. Não é que a gente não faz, nós fazemos, mas a gente faz de uma tal maneira que parece que nós não estamos fazendo. E esta é a importância do assunto nesta tarde. Nós retomarmos aqui a matéria de evangelismo e aprendendo com Jesus. Por isso que nós vamos fazer a leitura no Evangelho de João. O que acontece é que o Senhor Jesus, ele ensinou os discípulos a evangelizarem, porque eles também não sabiam. Eles não sabiam e eles demoraram para aprender a evangelizar, demoraram muito tempo. E Jesus, como ele é mestre, ele ensina. E como que ele ensina? Ele ensina fazendo. É assim que Jesus sempre ensinou. Ele ensina fazendo, porque o exemplo é o melhor de todos os ensinos. Cristo já havia feito a evangelização antes de sua encarnação, lá no Velho Testamento. Todo o Velho Testamento ele é uma lição de como fazer evangelismo. Mas a gente percebe que faltava a presença do apóstolo, ou do missionário, ou do evangelista, porque no Velho Testamento o evangelismo ele era feito à distância. Deus nos céus enviava o Espírito para os profetas e eles faziam a evangelização, mas faltava a presença do dono da casa, do maior interessado. E quando Cristo veio ao mundo, ele começou praticamente do zero, a fazer evangelização. Já tinha muita coisa pronta? Sim. A casa de Israel estava pronta, a Bíblia estava pronta, as sinagogas, que eram as igrejas da época, estava pronta, o templo sede, que era em Jerusalém, estava pronto, e o povo estava pronto também, porque surgiu o último profeta do Antigo Testamento, que é João Batista. Tá bom? João Batista, ele é o último profeta do Antigo Testamento. Ah, mas eu li lá no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é Novo Testamento? Sim, mas ele é o profeta do Antigo Testamento. Ele é a ponte entre os profetas, a lei e Jesus Cristo, o último dos profetas. E aqui está o Evangelho de João, capítulo 1, que é o melhor de todos os manuais que existem para nós aprendermos a fazer evangelização com Jesus. É o melhor de todos. E aí nós começamos o versículo de número 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. Começa por aqui. Primeira lição de evangelismo. O que é que nós devemos falar quando nós estivermos evangelizando? Nós devemos falar o mínimo possível. Na evangelização, nós não criamos um discurso, não é uma pregação na igreja.
bem? Também não se trata de um auditório. Na evangelização nós falamos o mínimo possível e não falamos de nós mesmos. Nós não contamos a nossa vida, mesmo que a sua vida seja um testemunho vivo. No evangelismo você não fala de você mesmo, e você não fala muito. No evangelismo você fala de Cristo. Somente de Cristo? Somente de Cristo. Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Está escrito no livro de Marcos. Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu acabei de dizer aos irmãos e às irmãs que nós estamos errando na evangelização. Por quê? Porque falamos de nós mesmos. Falamos de nós mesmos, a gente quer que a nossa vida sobressaia a vida de Cristo. E a gente usa muitos exemplos de pessoas da nossa família, nossos conhecidos, nossos amigos, e a gente acha que fazendo assim nós estamos evangelizando. Mas o princípio evangelístico é Cristo em vós. O apóstolo Paulo, que era um grande evangelista mesmo, um dos maiores, para os irmãos terem ideia da importância do apóstolo Paulo, depois de Paulo demorou 400 anos para se levantar outro homem que tinha uma envergadura parecida com a dele. 400 anos, que foi Agostinho. Depois de Paulo e de Agostinho, demorou mais 1500 anos para se levantar outro homem que tinha a mesma envergadura que Agostinho e Paulo. Estou falando de George Whitefield. A importância de Paulo é essa. Ele entendeu o Evangelho. E mesmo sendo importante, ele cometeu um erro um dia. Ele entrou na maior de todas as cidades da Grécia Antiga, a mais famosa de todas, que era a cidade de Atenas. A cidade de Atenas ela era o centro intelectual do mundo antigo. Havia um lugar chamado Areópago, onde se reuniam os filósofos, os sábios, os cientistas, pessoal daquele tempo. Se Paulo tivesse conseguido plantar uma igreja em Atenas, ele realmente teria alcançado ali por base de 1 milhão de pessoas, de tanta gente que morava na cidade de Atenas. E ele foi empolgado. Ele chegou em Atenas, entrou no Areópago, encontrou os filósofos, os pensadores e fez um belíssimo discurso. Vocês podem ler, tá bem? Um belíssimo discurso, mas não rendeu uma alma. Ele falou: andando entre vós, vi que vós sois muito supersticiosos, e observando os vossos altares, entre eles tem um aqui que foi dedicado ao Deus conhecido. Este que vós adorais sem o conheceres é aquele que eu vos anuncio. Se vocês quiserem ler todo o discurso dele, vão para o livro de Atos dos Apóstolos. Em que capítulo? Em um daqueles capítulos aí, tá bom? Tá muito fácil. Leia. Tá bom? Eu vou só adiantar, ele está antes do capítulo 18. Tá bem? Bom, o apóstolo Paulo, ele fez um discurso belíssimo em Atenas, só que não rendeu uma alma. E se você ler o discurso, ele não falou de Jesus nenhuma vez. Não tem uma referência a Jesus. Ele falou de Deus, ele falou do Deus desconhecido, ele falou dos altares, ele falou, e aí quando ele ia falando de Jesus Cristo, da ressurreição dos mortos, o pessoal não quis mais ouvir ele, e ele não ganhou nenhuma alma. Ele entrou num choque psicológico muito grande, porque ele perdeu a única oportunidade que Deus deu para ele de falar de Jesus em Atenas. A única que Deus deu. Foi um choque tão grande que depois ele foi para Corinto. Quando chegou em Corinto, ele estava deprimido, muito deprimido, por não ter ganho uma alma em Atenas. Muito deprimido, porque um evangelista, quando ele perde uma oportunidade, ele realmente cai num estado de choque. Não é normal para um evangelista ele ir fazer um trabalho, investir e não ganhar nada, não ganhar nenhuma alma. A gente vai lá e anuncia, se converter, se converter. Se não se converteu, deixa eu vou lavar as redes e vou guardar a rede. Evangelista nunca pensa assim, mas evangelista é uma pessoa que ele é obcecado por ganhar almas. Ele acredita na vocação, ele acredita no chamado, ele acredita que Deus está com ele. Não é possível que eu faça uma pregação e não ganhe nenhuma alma, lavo as minhas redes e vou para minha casa. Não é possível. Quando você se conforma em fazer evangelismo assim, é recomendável que você repense a sua vocação, seu ministério, seu chamado e tudo que você está fazendo. Ganhar almas, passar o ano inteiro sem ganhar uma alma. Você já pensou? Você ir ao hospital e não ter nenhum médico?
você ir no hospital e não ter nenhum enfermeiro? E pior ainda, você ir no hospital e não ter nenhum doente? Já imaginou? É como você chegar no supermercado e não ter mercadoria para você comprar porque ninguém repôs. É uma lógica assim. O Evangelho, ele requer evangelismo. E o evangelismo requer um evangelista. E o evangelista, ele é aquele que ganha almas. Ganha almas. Ele ganha. Tem que ter almas na sua agenda. E não é que ele está contando quantas almas ele ganhou. Ele está contando quantas almas ele não ganhou. Inverteram aí a lógica? Eu ganhei 10 almas, mas você falta ganhar ainda mais 7 bilhões. Essa é a ideia. Cidade de Tiradentes, a gente já falou aqui uma ou duas vezes, 300 mil pessoas. Aí a gente pode pensar, nós já ganhamos 2.500 almas, tudo bem, só falta mais 300 mil. Então, esse é o pensamento do evangelista. Quantas almas eu não ganhei hoje? Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele não ganhou almas. Ele não falou de Jesus. Ele não falou. Quando ele chegou em Corinto, deprimido, depressivo, ele repensando, aí ele escreveu o seguinte: quando eu fui ter entre vós, eu não preguei o Evangelho baseado em palavras de sabedoria humana, com sublimidade. Eu não quis esvaziar a cruz de Cristo, nem baseando a minha pregação em sinais, que é o que os judeus pedem, e nem baseando em explicações filosóficas, que é o que os gregos pedem. Eu entre vós eu fui em verdadeiro temor e tremor, e em muita fraqueza, e nada propus saber entre vós, senão Cristo crucificado. Com essa pregação de Cristo crucificado, o apóstolo Paulo ficou quase 8 meses sem ganhar nenhuma alma. Só que ele não saiu que nem ele saiu de Atenas, ele ficou ali. Só que ele ainda estava chocado. Por que ele não estava convertendo ninguém em Corinto? Ninguém. Ele tinha que pregar na sinagoga, e na sinagoga ninguém se convertia. Até que apareceu um anjo numa visão para ele e disse assim: Paulo, não tenha medo, eu estou contigo nessa cidade. E aliás, eu tenho muita gente aqui para poder salvar. Fala e não te cales. Isso revigorou Paulo e ele conseguiu plantar uma igreja em Corinto. Conseguiu. Agora a gente vai aqui para o Evangelho de João. Veja a simplicidade de João Batista evangelizando. Cristo está passando. Ele monta um discurso? Não, ele não monta discurso. Tem discurso. Cristo está passando. Ele pega em poucas palavras. Ele fala dele mesmo: eu sou o grande profeta João Batista, que fui profetizado lá por Isaías, e também depois eu fui referenciado por Malaquias. Eu sou o maior nascido de mulher, meu pai chama-se Zacarias, do templo de Jerusalém, e eu sou a voz do que clama no deserto. Nada dele ele falou, mas nada dele. Pelo contrário, a humildade de João é de nos humilhar muito. Assim, o naipe de João, se ele viesse pregar aqui no púlpito dessa tarde, eu ficaria muito envergonhado, porque a humildade dele era aterradora. Ele mesmo disse: eu não tenho dignidade de desatar as sandálias do mestre, não tenho condições. A questão é que ele deve crescer enquanto eu devo desaparecer. Então você já percebe a consciência do evangelista João Batista. Por isso ele não falou nada dele. Ele tinha credenciais? Ele tinha. Ele tinha insígnia? Ele tinha importância? Ele tinha. Mas ele não falou dele. Quando Cristo passou, ele falou de Jesus. E o que ele falou de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, nada mais. Não teve floreio, sabe? Não teve sofisticação, aquela forçação de barra para que as pessoas acreditem no marketing, na propaganda, na tela, em tudo que a gente faz em volta e percam o foco. Não tinha holofote. E ele tinha como? Ele poderia pegar e falar: todo mundo, para agora aqui na beira do Jordão. Para todo mundo. Olha este daqui. Aí ele ia falar que o céu se abriu, a pomba desceu, ele ouviu a voz do céu, ia contar aquele negócio todo. Não. O testemunho verdadeiro de João era de poucas palavras. Por quê? O apóstolo Paulo disse: a fé não é de todos. Escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 10, o apóstolo Paulo falou: olha, se fosse possível, eu desejaria ser apartado de Cristo, se isso valesse alguma coisa para converter as pessoas. Se o meu sacrifício, a minha salvação, valesse para salvar uma alma, eu dava minha alma pela dele.
Aí o que você aprende? Que a tua salvação é sua e o que você pode fazer? Não é nem dobrar o joelho para desatar a soberania de Cristo. Você e eu somos pacientes na salvação. E toda a operação milagrosa e espantosa é do Espírito Santo. Isso aí não tenhamos dúvida. É o chamado evangelismo eficaz. Você fala de Jesus. Você fala de Jesus e você não precisa forçar a situação. Porque tinham 2 discípulos ali que ouviram. E quando eles ouviram, qual foi a decisão deles? Foram seguir Jesus. Cristo ele disse o seguinte: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não ouvem a voz do estranho, e me seguem. Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Evangelho de João. Quando você está evangelizando, a fé não é de todos, mas tem pessoa que está por perto, que está ouvindo. E aí eu lembro do apóstolo Paulo, quando chegou a Filipe. A gente conhece mais a igreja de Filipe por causa do terremoto, não é? Por causa do terremoto, teve um terremoto na prisão. Só que o início da história, porque quando o Paulo chegou em Filipe, não conhecia ninguém, ele não sabia o que fazer. Então eles foram para um lugar aberto, onde estavam algumas mulheres lavandeiras, e havia ali uma mulher chamada Lídia, que ela era comerciante de púrpura, junto com outras mulheres também. E enquanto Paulo e Silas estavam orando, não tinham o que fazer, eles estavam orando, encontrando aquelas mulheres. Diz que eles começaram uma espécie de prédica, de prática, e Deus abriu o coração das mulheres para crerem naquilo que o apóstolo Paulo estava falando. Deus abriu o coração. Quer dizer que a exclusividade não está na insígnia de Paulo, nem na credencial de Paulo, nem na importância de Paulo, ou de João, ou de qualquer um de nós. A importância está em Deus, que se compadece, que abre o coração das pessoas. Você está pregando, você já orou, você já está, sabe, você, João Batista, ele tem uma história. Quem andava com João sabia que ele não estava brincando. Por que muita gente não acredita na nossa pregação? Porque nós brincamos com Jesus, ou nós brincamos com o Evangelho, ou nós brincamos com a igreja, ou então nós somos muito irreverentes às vezes. Não é que a gente tem que ser um povo taciturno, fechado, chato, sabe? Não, só que nós estamos, estou falando assim de maneira genérica, tá? Nós estamos realmente assim bastante brincalhões com as questões sagradas, com a igreja, muito brincalhões, sabe? Muito bonachões. E o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: olha, não é assim, a gente tem que tirar algumas chocarrices do nosso meio. A coisa é seríssima, necessária. Então quem ouviu João Batista falar isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, acreditou na hora, sabia que ele não era um homem de poucas de brincadeira. Acreditou. 2 discípulos acreditaram. Os irmãos entenderam a primeira lição? Primeira lição você aprende com João Batista: fale de Jesus. Fale de Jesus. E quando falar de Jesus, não force a situação. Fale de Jesus em poucas palavras e fale o que Jesus é. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ponto. O que Jesus é. Porque tem pessoa que inventa Jesus, irmão. Tem Jesusólatra. Jesusólatra é o idólatra de Jesus. Ele não precisa de idólatra de Jesus. Precisa de testemunhas. Vós seríeis testemunhas, irmãos. É gente que teve um encontro com Deus, a vida foi transformada, você é uma testemunha de Jesus. Vai lá e fala. Fala de Cristo, exclusivamente de Cristo. Somente de Cristo. Se passar o tempo inteiro da sua vida e você tiver 950 anos, aí você pode tentar falar de você lá na última hora, mas só no finalzinho da vida. Fora isso, você tem o restante do tempo só para falar de Cristo. Nada propus saber entre vós, senão Cristo, e este crucificado, não em sublimidade de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque os judeus pedem sinais e os gregos pedem sabedoria. Eu prego Cristo crucificado, que é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Resultado: igreja de Corinto plantada. Amém? Agora a gente continua a leitura do Evangelho. Aqueles 2 discípulos, eles ouviram João Batista. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10. Segunda lição de evangelismo.
Tem gente, meus irmãos, que já está procurando por salvação. Tem gente que já está procurando, só não sabe aonde encontrar. É o caso desses dois discípulos. Enquanto Jesus não tinha vindo, eles estavam seguindo João Batista. Assim, existem muitas pessoas que estão nas religiões, mas são pessoas que elas estão em busca de salvação. Elas só estão praticando a religião porque é o que foi ensinado para elas, é o que elas encontraram. E elas estão ali como Cornélio, por exemplo. Você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Olha, Cornélio ele é descrito como um homem piedoso, um homem que servia a Deus com orações e com esmolas. É o que ele tinha, é o que ele sabia fazer. Ele era um soldado romano. Enquanto ele estava vivendo aquela vida dentro da religião dele, ele não tinha esclarecimento ainda. Então ele servia a Deus com as suas esmolas e com as suas orações. Até que veio um anjo e falou para Cornélio o quê? Que ele deveria mandar chamar a Pedro, que estava em Jope. Pois bem, Deus providenciou o evangelista, veio até a casa de Cornélio, e o que fez Pedro? Falou dele. Não, Pedro não falou dele. Contou o seu testemunho. Não contou o seu testemunho. Pedro pegou e falou de Jesus Cristo crucificado. Aí a Bíblia diz que enquanto Pedro falava, desceu o Espírito Santo e Cornélio com a casa toda creu e foram batizados falando em línguas. Que bênção! Jesus Cristo, ele é o desencadeador das conversões. Você fala de Jesus, como você tem o Espírito Santo ele usa a sua vida com poder para que aquelas pessoas que estão ouvindo, o coração delas se abra e elas creiam, e é necessário vir a pessoa do Espírito Santo para poder selar a conversão. Tem pessoas que eles estão praticando várias religiões, estão dentro do catolicismo, estão dentro das igrejas neopentecostais, estão no paganismo bem bravo mesmo, estão no espiritismo, budismo. Tem um monte de pessoas aí que elas estão só esperando você aparecer no caminho dela e falar: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque já existe uma preparação, preparados, uma predisposição. Só estão ali porque você não chegou ali ainda, porque eu não cheguei ali ainda. Por isso é necessário que haja a pregação do Evangelho. Para um Cornélio que não sabe de Jesus e precisa de um Pedro. Onde estava Pedro? Pedro estava jejuando, Pedro estava orando, Pedro estava na casa em Jope esperando, Pedro estava lá só se preparando. Se você está se preparando, pode ter certeza, Deus ele vai te achar, Deus ele vai te levantar, Deus sabe quem está se preparando, Deus sabe quem está predisposto, Deus tem os seus. Aliás, faz tempo que Deus vem preparando a sua vida, igual ele fez com a de Pedro. Fazia tempo que ele vinha investindo em Pedro, e da mesma maneira você, faz tempo que Deus vem investindo na sua vida, te ensinando, mas chegou a hora de se levantar, de receber da parte de Deus um toque para a evangelização, um despertamento, meus irmãos, para que você venha falar de Jesus, e somente de Jesus. É o que o mundo está precisando, não de um novo presidente, não de um novo governador, não de um novo prefeito, não de um novo ninguém. E nós já temos um novo, Cristo é a novidade, amém? Amém. Aí lá vai então esses dois discípulos que já estavam predispostos. Assim que eles ouviram falar, esse aqui que é o Cordeiro de Deus, eles deixaram João Batista. Porque tem pessoa que fala o seguinte: ó, eu não deixo minha religião por nada. Afinal de contas, ela está se dando bem na religião dela, ela está seguindo um profeta qualquer, mas fala de Jesus para ela. É mais poderoso do que ela, é mais poderoso do que você, é muito mais poderoso. E aí aquela pessoa que era impossível de se converter e deixar aquela religião, ela começa a seguir Cristo, porque Cristo é maior do que a religião, muito maior. E elas chegaram até Jesus e perguntaram para Jesus: Senhor, aonde que o Senhor mora? Tem gente que está perguntando o seguinte: aonde que é a sua igreja? Aonde é que você vai? Ela está se jogando no seu colo. Ela está dizendo para você: me convida para o culto, me leva lá na libertação, me apresenta para o seu pastor. Ela está perguntando para você aonde que é a tua igreja, aonde que o Senhor mora. E aí você precisa de mais o que? Um anjo vir do céu e te revelar, leva para a igreja. Deus está falando com você. Não seja que nem o apóstolo Paulo, que entrou em Atenas e perdeu a oportunidade. Ele nunca mais perdeu a oportunidade. Ele aprendeu. Primeiro eu falo de Jesus e o restante se der.
Então, irmãos e irmãs, tem gente que está pedindo visita, tem gente que está pedindo para vir para a igreja, só que ela tem vergonha, ela não sabe. Vocês que já vieram, que não eram crentes, que não nasceram na igreja, tiveram que vir para a igreja, foi muito mais fácil se alguém te trouxe do que você pegasse por iniciativa própria e vir. Todas as pessoas sabem que tem a igreja Assembleia de Deus aqui nesse bairro, que fica bem aqui no fim da rua, todo mundo sabe. As pessoas até sabem aonde que você congrega também. Aí você fala, então quem quiser que venha. Todo mundo já sabe, mas tem pessoa que tem vergonha, irmãos. Eles têm timidez. Não tem timidez para as outras coisas, mas ele tem timidez de chegar na igreja, porque quem está de fora tem um olhar sobre o povo crente diferenciado. Apesar de toda a sociedade estar tirando barato de tudo, ele sabe diferenciar aquele crente que ele é sério e sincero daquele que é mais ou menos. Então, quando ele olha para a sua conduta, ele fala o seguinte: onde será que aquele irmão congrega? Onde será que aquela irmã congrega? Onde será que é a igreja dele? É até que eu gostaria de ir, mas ele não quer vir para ficar aqui, sabe? Entrar como se fosse um papagaio que de repente estava voando e caiu aqui dentro. Ele precisa de um convite. Um convite. Mestre, onde o senhor mora? Jesus falou: vem e vê. Não despediu ele de volta para a religião dele. Deixa eu falar uma coisa, irmão, sobre a questão das pessoas religiosas. Se ela está perguntando alguma coisa para você, é porque ela tem dúvida de que aonde ela está é certo. Sabia disso? Se a pessoa abriu para você o leque, é por causa que ela não tem plena certeza de que a religião dela é a certa, de que ela está no lugar certo. É a oportunidade que você está pedindo a Deus. Por quê? Deus está falando: pode levar lá para onde você congrega, pode colocar lá debaixo do cajado do teu pastor, pode trazer, tenha confiança, convida ele para vir. Jesus não pegou e falou assim: não pode voltar para João Batista porque ele está pregando certinho lá, não pode ficar onde você está até Deus te iluminar. Não, Jesus falou: pode vir comigo. Você tem que ter convicção e certeza de que você está servindo a Deus em uma igreja onde Deus te colocou, onde a palavra é pregada e que as pessoas vão ter um encontro com Deus. Tem pessoa que fica olhando para alguns defeitos que acontecem com uma situação ou outra e falam: eu não vou levar ninguém para a minha igreja, senão a pessoa que quando chegar lá vai se escandalizar. Primeiro, que você está julgando a igreja, e segundo, que você está perdendo a oportunidade de ser um evangelista. Devemos parar de olhar para as dificuldades e olhar para a semente, meus irmãos. A semente. Esta é a segunda aula de evangelismo. Tem pessoas que estão predispostas a aceitarem a Jesus, preparadas para se converterem, e só está precisando você tomar coragem e falar: vem comigo. Agora, tem o problema do exemplo, né? Que exemplo nós somos para podermos dizer: vem comigo? Tem pessoa que fala o seguinte: eu não convido para vir porque a pessoa conhece a minha vida e eu não sou um dos melhores exemplos. Está na hora de nós mudarmos esse cenário. Não é possível que a gente chegou numa situação dessa. Eu me lembro que congreguei numa igreja onde o pastor ele falou o seguinte: irmãos, nós vamos começar a fazer culto nas casas. E é o seguinte: você vai convidar 10 vizinhos da direita e 10 vizinhos da esquerda, ou então vizinho da frente. E tinha uma irmã na igreja lá que ela é uma irmã assim, só graça, né? Ela falava o que tinha que falar porque ela era uma irmã verdadeira. E esse negócio da irmã verdadeira falava até o que não deveria falar. E ficou complicado ela querer fazer o culto. Ela queria fazer o culto na casa dela de qualquer maneira. Ela queria fazer. E o pastor, com a sabedoria de Deus, falou: tudo bem, convida os seus vizinhos. Mas pastor, convida os vizinhos. E ela foi na casa dos vizinhos pedir perdão aos vizinhos para poder convidá-los para virem para a igreja. A gente sabe que tem vizinho que é complicado, que não gosta de crente, que provoca você. Mas e quando você é a causa do escândalo? Aí tem que mudar. Aí tem que mudar, tem que haver uma conversão, tem que haver uma verdade. Você tem que ter condições de convidar as pessoas para virem à igreja, mesmo que ele saiba tudo sobre você. E aquilo que ele sabe sobre você é o suficiente para ele crer em Deus. Amém? Amém. Agora a questão é como está o seu testemunho de cristão. Temos que relevar esse negócio, tem que voltarmos à categoria de o meu testemunho. Se não está bom, temos que nos converter. Fácil assim, converter. Se a gente está com um testemunho ruim, a gente tem que converter, aceitar Jesus. Pastor, eu vim aqui no culto hoje para aceitar Jesus. Mas eu vou ficar envergonhado, pastor, de aceitar Jesus na frente de todos os irmãos que me conhecem. Aí o pastor fala: então dobra o joelho aí que eu vou te preparar para o batismo de novo.
Ah, vai me rebatizar? Não, irmão, a gente rebatiza as pessoas todo mês, vocês sabiam? Que é o culto de ceia. O culto de ceia é como se fosse um rebatismo. Só que ao invés da gente montar aqui o tanque, a piscina e deitar no ceia de novo, a gente só lava os pés, igual Jesus fez com os apóstolos. Vocês já estão limpos, só precisa lavar os pés. Saiu, o testemunho está ficando estragado, você não tem condições de evangelizar as pessoas que te conhecem. É hora de você refletir e falar o seguinte: eu tenho que voltar para o caminho, porque do jeito que está, você se perde e as pessoas que te conhecem vão se perder também. Ou os irmãos acham que se a gente andar todo torto a gente vai ser salvo? Bom, vou deixar a pergunta no ar, tá bem? Porque tem crente que realmente acredita que vai chegar no céu sem nascer de novo. Ele acredita que de última hora ele vai ser o ladrão que falou: lembra-te de mim. É capaz de você ser o ladrão que fala: desce da cruz e me tira daqui. Sem brincadeira, tem crente que é o ladrão do outro lado, que blasfema, que pragueja, está sem testemunho. E Jesus não dá uma palavra de salvação para o cidadão, porque ele continua fazendo o que não deveria ser feito. Errou, para a sua vida, para tudo, peça perdão, misericórdia, clemência, nasce de novo e começa certo, porque senão não tem condições. A gente sabe que tem igreja que ela não tem condições de evangelizar, porque precisa evangelizar as pessoas dentro da igreja. Aí fica difícil. Fica difícil. Como que ele vai evangelizar lá fora se a gente tem que salvar o povo de dentro? Por quê? Porque a gente passa o tempo inteiro com uns mecanismos que não ajudam nada. Aí pronto, é sofrimento. Entenderam? Amém? Amém. Graças a Deus, irmãos. Vamos para a terceira lição então sobre evangelização ainda com o Senhor Jesus. Versículo de número 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. Lição de número 3. As pessoas que você evangeliza, elas fazem parte de um núcleo familiar. Ela é irmão de alguém. Quando você evangeliza uma pessoa, você evangeliza a casa inteira. Uma pessoa que você evangeliza a casa inteira. João evangelizou André, e André tinha um irmão chamado Pedro, ou Simão. Quando você evangeliza, a gente lembra do cenário da escola dominical? Eu, por exemplo, vou contar assim, rapidamente, não de mim, mas o que aconteceu. Tinha uma igreja, Assembleia de Deus, perto da minha casa, e eu lembro que eu tinha 11 anos de idade. Tinha um pastor lá, que ele fazia culto com as crianças. Culto com as crianças à tarde, pastor Franco. Culto, sabe? Ele abria as portas da igreja, e nós que era criança, a gente não entende nada de pregação. Uma coisa, sabe, enfadonho, crente pregando. Criança não entende. Bom, entende. Alguma coisa entende, mas nem tudo. Então o culto com as crianças é um culto evangelístico? É um culto evangelístico, é um culto rápido, um culto divertido, mas é um culto evangelístico. E aí eu lá com os meus irmãos, as minhas irmãs, passava uma tarde lá e ele orava pela nossa cabeça. Resultado, passou o tempo e Jesus me chamou para o evangelho. Tempo. E quando ele evangeliza uma pessoa, ele evangeliza a casa inteira. Quando nós fazemos evangelização das crianças, ou será que criança não precisa aceitar a Jesus? Criança precisa aceitar a Jesus, e quando a criança aceita Jesus, ela leva Jesus para casa, e ela quer contar para o pai, e quer contar para a mãe o que é que ela aprendeu. Existem muitas formas de você evangelizar uma criança, mas você tem que saber que essa criança também precisa de salvação, também precisa de Jesus, porque ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, tem que deixar vir a mim. E nesse ponto, irmãos, a gente tem que fazer um meia-culpa. O que é o meia-culpa? É confissão de culpa. Você é um meia-culpa, é chamar a responsabilidade para si. O nosso trabalho com as crianças, ele não é 100%. Bem, nosso trabalho de evangelização de crianças, ele não é 100%. Ele é um departamento dentro da nossa igreja que a gente cuida, mas a gente não cuida a priori, a princípio, desde o começo. Não é uma coisa que a gente coloca na frente: deixar vir a mim os pequeninos. A gente dá um jeito até de tirar eles do culto, ou alguma coisa assim. É um meia-culpa, é uma confissão. Nós não tomamos conta do jeito que deveria tomar conta. Com isso a gente deixa de evangelizar o pai e a mãe da criança.
E quando a gente vai para a escola bíblica dominical, a história da escola bíblica dominical que os irmãos já conhecem, que foi um trabalho de um inglês, o senhor Robert Hayes, ou Robert Hayes, que ele começou esse trabalho evangelizando as crianças nas ruas da Inglaterra. As crianças estavam na rua, largadas, ele pegou e levou essas crianças para a igreja e começou a ensinar essas crianças a ler e a escrever em inglês, usando a Bíblia. E algumas músicas que eles cantavam também, enquanto evangelizavam as crianças. E assim, a Inglaterra, ela recebeu a escola bíblica dominical. Foi lá que nasceu, evangelizando as crianças. Quando chegou aqui no Brasil, aí você vai ter o Robert Calley. Robert Calley fez o mesmo lá no Rio de Janeiro, junto com a esposa dele, a Sara. E levava as crianças para a igreja, ensinava a ler, escrever e cantava as músicas do Evangelho com essas crianças, e assim nasceu a Igreja Fluminense, Igreja Evangélica Fluminense, evangelizando as crianças cariocas. E essas crianças levaram Jesus para os seus pais. É a terceira aula de evangelismo que a gente está tendo nessa tarde. Quando você evangeliza uma pessoa, você evangeliza a alma, a família inteira dela. Ela vai levar também Jesus para outras pessoas. E veja só o que ele falou: achamos o Messias. Eu achei aquilo que eu estava procurando por tanto tempo, porque Pedro não andava de religião em religião. Pedro era pescador, e a gente conhece já um pouco da biografia dele, que era um homem voltado só para a vida prática. A vida de Pedro é uma vida prática. Acordar de manhã, ir para a minha pescaria, pescar o peixe, lavar a rede, vender o peixe, dormir, acordar de manhã, ir para a pescaria, pescar o peixe. Era um homem prático. Era assim que era Pedro. Ele não andava de religião em religião. Já o irmão dele não, andava atrás de religião. E tem pessoa que é assim, que é religioso e o outro é prático. E todo mundo pode ser alcançado por Jesus. Pode não ser alcançado por você, irmão. Você pode ser a pessoa que não evangelizou a outra pessoa, mas ele vai trazer o irmão dele, ele vai trazer o amigo dele, ele vai trazer o pai dele, ele vai trazer a mãe dele, ele vai trazer a namorada dele, ele vai trazer a noiva dele, ele vai trazer alguém, porque ele não quer ficar na igreja sozinho. Quando você experimentou a salvação, você não fez isso? Você não contou de Jesus para quem você conhecia? Quando você aceitou Jesus, você não levou gente lá no dia do seu batismo? É isso que é a evangelização. Ela é uma transmissão das boas notícias. E quando você evangeliza uma pessoa, você evangeliza a casa dela inteirinha. Então nós não podemos ficar esperando dizer o seguinte: eu tenho que evangelizar a cidade de Tiradentes inteirinha. Eu tenho que evangelizar uma pessoa. Você tem que evangelizar uma pessoa. E essa pessoa evangeliza a outra pessoa, e a outra. E é o seguinte, ele disse: achamos o Messias, e o levou até Jesus. O levou até Jesus. Quer dizer, tem pessoa que conhece Jesus e fica com Jesus só para ele. E se você conhece Jesus, não pode ser só para você, não pode ser só para mim. E um detalhe, irmãos, nós estamos muito atrasados na nossa geração na questão da evangelização das pessoas, muito atrasado. A gente já entra atrasado, mas está tarde para a gente começar a evangelização. Você percebe isso quando você vai para o campo, você percebe isso quando você vai fazer visitas, você percebe isso, que você já chegou atrasado. Você já chegou atrasado para as drogas, chegou atrasado para o fim do casamento, chegou atrasado até para o suicídio, você chegou atrasado para a separação. Quando a gente chega, a casa já está estragada. Quando você chega, a pessoa já está a ponto de dar cabo na vida. Nós estamos atrasados, é uma culpa, é um reconhecimento. Por isso, quanto antes a gente despertar, ainda é tarde. O quanto antes a gente falar, vou começar amanhã. Aí Cristo fala, mas você perdeu o primeiro turno, chegou atrasado. Isso é um meia-culpa, irmãos, é nossa responsabilidade. A gente não tem mais o que dizer diante de Deus. Sabe aquele negócio de empregado atrasado? O pneu do carro, o trânsito, o ônibus, o avião caiu. Desculpa que o patrão fala, não adianta mais. Não tem mais o que falar diante de Cristo. Porque nós estamos atrasados na nossa geração, na nossa, tá bem? Século 21 é a nossa geração, é a nossa. E nós não temos mais o que falar diante de Deus. Pega a foice e vai para a seara, já está muito atrasado, não explica mais nada não, tá bom? Vai lá para a seara, lá depois a gente conversa. Adianta ficar explicando o que aconteceu. E a gente está com uma geração de irmãos e irmãs, não criticando pessoa a pessoa, mas a geração inteira
de que está conseguindo dar cada desculpa para aquilo que não está fazendo, mas cada desculpa, irmão, que não tem condições. E o sim, sim, o não, não tem mais, não tem mais. Aí é cada desculpa, tudo explica, mas nada justifica, tudo explica. É um chamar a responsabilidade, que seria o caso de Daniel. Senhor, nós pecamos contra ti, nós erramos contra ti, por isso que a gente tem que parar nessa situação. Amém? Perceberam, irmãos? O drama que a gente está vivendo, isso é uma situação dramática. Vamos começar a evangelização? Vamos começar ainda? Não, vamos atrasar, vamos correr logo, né? Vamos para a quarta aula de evangelismo. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, eu vou pedir para o Gilson dar uma pausa ali, e aí eu vou abrir para vocês fazerem algumas perguntas, tá bem? 5 horas, né?